Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Eu estou aqui com vocês em mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram aí no título, né, e na thumbnail, que o nosso tema de hoje é sobre a paixão de Cristo. Então, hoje se comemora a paixão de Cristo, né? É falado em todo o nosso país sobre esse tema, sobre a vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero pedir para você que nos acompanha aí, você que está assistindo aos nossos vídeos aqui no YouTube, você que tem curtido, tem comentado e compartilhado, continue fazendo isso, porque somente desta forma é que você vai ajudar esse canal a permanecer no ar e assim o YouTube estará nos colocando numa posição muito melhor aqui na plataforma do YouTube, beleza? Bom, vamos falar sobre esse tema então. Nós sabemos que o tema, a paixão de Cristo, é muito falado, muito mencionado e muito interpretado no mundo em que vivemos. Nós podemos ver nas peças teatrais, nós podemos ver no cinema encenações da paixão de Cristo, mas nós sabemos que tudo o que é aparentemente colocado pelos diretores e pelos intérpretes, pelos atores na tela, né, que nós assistimos, nós sabemos que não chega nem perto da realidade que isso veio acontecer. Então, nós sabemos que, embora muitas pessoas estão ouvindo muito falar sobre esse tema, mas poucos são aqueles que verdadeiramente acreditam que isso seja algo real. Para muitas pessoas, Jesus Cristo, a sua vida, a sua paixão, a sua morte, né? A palavra de Jesus Cristo aqui na Terra, para muitas pessoas, não passa apenas de histórias e contos, né, escritos. Mas muitas pessoas não acreditam nesse evangelho. E então isso é muito triste, porque muitas pessoas têm ridicularizado o nome de Jesus, né, o nome de Deus, o nome de Cristo, e têm feito piadas, né, verdadeiramente têm colocado o nome de Jesus em vão, né? A palavra de Deus fala para nós não colocarmos o nome de Deus em vão. Então muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, então eles acabam ridicularizando o nome de Jesus, né? Mas nós sabemos que um dia, diz a palavra de Deus, que todo joelho se dobrará diante de Jesus, o Filho de Deus. Então esse vídeo não é um vídeo longo, né? Eu quero ser bem breve. Eu quero apenas falar alguns pontos importantes sobre a paixão de Cristo registrados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então eu anotei alguns pontos e eu vou estar compartilhando com vocês. Então, primeiramente, tem uma pergunta aqui pra gente. Por que motivo o sofrimento e morte de Cristo incitam tanto debate? Então a gente já tem a resposta para essa pergunta. O motivo, né, desse tema ser muito falado e mencionado é porque atrai muito público e porque vende bastante esse tema. Mas isso é muito triste. Nós sabemos que apenas as pessoas estão olhando no financeiro e não estão olhando realmente para o mistério desse evangelho, que é Cristo revelado, né? Todo aquele que vem para Jesus, para ele não é mais um mistério, mas Jesus Cristo verdadeiramente se apresenta para ele como Salvador. Então a vida desse ser humano, desse indivíduo, é transformada por esse Cristo, o Filho de Deus. Muitas pessoas se dizem cristãs e filhas de Deus por isso, né? Evangélicas. É muito comum falar que são pessoas evangélicas, cristãs, porque isso dá ibope nos dias de hoje. Mas verdadeiramente essas pessoas não têm vivido o evangelho pleno de Jesus Cristo e não têm a vida transformada. É apenas um estereótipo, né? É apenas por fora, mas por dentro continua sendo aquela pessoa medíocre, aquela pessoa incrédula, aquela pessoa que não leva o nome
de Jesus e nem um evangelho a sério. Então essa é a resposta. E vamos ler Hebreus capítulo 2, o versículo 9 e o 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então aqui a gente vê qual foi a razão de Jesus ter descido a essa terra. Ele não veio aqui, como eu sempre falo, para passar uma temporada na terra, mas ele veio com um propósito, com um plano infalível, um plano de trazer salvação à humanidade. Com o pecado de Adão e Eva, sempre eu tenho falado isso, e a palavra de Deus confirma que com o pecado de Adão e Eva, esse elo entre homem e Deus foi quebrado. Então, para isso, Jesus veio a essa terra. Para isso, ele veio fazer com que nós nos religuemos ao Pai e tenhamos a vida eterna através do seu sofrimento, paixão e morte. Então, através da morte de Jesus Cristo, é que nós conseguimos ser salvos. Então, vamos ver como podemos conhecer o que foi a realidade da paixão de Cristo. Então está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e o 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então aqui é a carta do apóstolo Paulo para Timóteo, e ele está falando que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e aqui ele já fala bem claro no final desse versículo, que é Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo, ele é filho de Deus, então ele é divino, Nós sabemos que a divindade são três pessoas, uma divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então só há um Deus, ou seja, só há um Deus mesmo, uma divindade que pode nos trazer salvação. E diz aqui que só há um mediador entre Deus e o homem. Então, Jesus está entre Deus Pai e nós, Ele está entre os humanos e Deus. A partir do momento que ele desceu nessa terra, ele se tornou homem. Por isso que aqui diz Jesus Cristo, o homem. Então, ele se reduziu à forma humana, para que nós, através dele, obtivéssemos a salvação. Ele levou sobre si os nossos pecados e iniquidades, como diz em Isaías, no capítulo 53. Então, vamos ver agora quem é Jesus. Então vamos ver quem é Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui nós estamos vendo que esse capítulo 3 de Mateus está sendo relatado o batismo de Jesus. Então, naquele momento que Jesus ele entrou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, então diz a palavra de Deus que naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele se incorporou na forma de uma pomba e ele desceu sobre a cabeça de Jesus. Então, naquele momento estava Jesus Cristo, que é Deus Filho, sendo batizado, entrando nas águas, e ali Deus Espírito Santo descendo de uma forma corpórea de uma pomba. E diz aqui no versículo que nós lemos que ouviu-se uma voz nos céus que disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então essa voz era de Deus Pai. Era Deus falando que estava contente em ter esse filho, em ver o seu filho
obedecendo ao seu mandado, que era o quê? Descer a essa terra e se tornar homem para nos salvar de nossos pecados. Então Jesus, naquele momento, ouviu a voz do seu Pai, falando bem alto, bem claro: este é o meu Filho, em qual tenho muito prazer. Vamos ver agora também a próxima pergunta. Jesus foi apanhado de surpresa? Então vamos ver João capítulo 10, versículo 17 e o 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então aqui o próprio Jesus estava falando, né, para aquela multidão e para os seus discípulos. Ele disse que ele mesmo estava entregando a sua vida para a morte. Então nós sabemos que Jesus não foi pego de surpresa. Judas foi apenas usado, né, para que se cumprisse toda a história, todo o sofrimento, toda a morte de Jesus Cristo, para que esse plano viesse se concretizar. Então, Judas, ele era um dos discípulos de Jesus, mas ele deu ouvidos a Satanás, né, pela ganância, e ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então, diz a palavra de Deus que Jesus estava ali, no jardim do Getsêmani. E então Judas veio com os soldados romanos e Judas o beijou. E esse beijo foi o beijo da traição. Foi um sinal de que ele estava entregando Jesus à morte. Então, Jesus não foi pego de surpresa, porque ele mesmo sendo homem, né, aqui na terra, mas ele era também 100% homem e 100% Deus. Então, nós cremos na palavra de Deus. E Jesus, ele sabe de todas as coisas, né? Então, ele acabou se entregando. Diz aqui que ele mesmo falou aqui nesse versículo que nós lemos, que ele disse que ele deu a sua vida, ele tem poder de dar e de reavê-la, né? Ele é poderoso para isso. Vamos ver agora a obra da cruz. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aqui, João Batista estava apenas preparando o caminho para o Salvador Jesus Cristo. Então, João Batista era primo de Jesus, né? E ele estava apenas sendo aquela voz que anunciava que a salvação estava vindo através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando Jesus se aproximou de João Batista para ser batizado, então João Batista falou para todos ali, para os seus seguidores e também para toda a multidão: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos que o plano de Deus era esse, de que Jesus viesse a essa terra para nos dar a sua palavra, né, a palavra de salvação, e para salvar a humanidade, né? Jesus, ele operou milagres, mas ele veio para salvar o que se havia perdido. Então ele veio para se colocar para nós como o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento era feitos sacrifícios para expiação dos pecados, né? Eram feitos por um animal, por um cordeiro, né? Por uma ovelha que era ali sacrificada, e para que aquelas pessoas conseguissem o perdão de seus pecados. Então, no Novo Testamento, Jesus já se colocou como o Cordeiro de Deus. Então, o sacrifício dele é único e válido por toda a humanidade. Então, todo aquele que crê recebe pelo sacrifício de Jesus a salvação. Vamos ver agora. Ele venceu a morte. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 5. Então vamos ver Apocalipse. Apocalipse é o livro das Revelações. E Apocalipse foi escrito por João quando ele estava preso
na ilha de Patmos. João foi o discípulo amado de Jesus. Ele foi o último discípulo a permanecer vivo, né? Porque todos os outros morreram por pregar o Evangelho. Então vamos ver o que ele escreveu em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 5. Diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então, aqui o próprio Jesus se revelou para João numa visão na ilha de Patmos. Então aqui ele escreveu da parte de Jesus, foi o que nós lemos aqui. E ele fala que Jesus é a fiel testemunha e o primeiro a ser morto e a ressuscitar. Ele fala que Jesus é o primogênito dos mortos. Então nós também um dia cremos que mesmo que morrermos aqui nessa terra, um dia seremos ressuscitados, como Jesus foi, transformados num corpo glorioso, né? Para vivermos com o Senhor eternamente. Diz aqui também na continuação do versículo que Jesus é aquele que nos ama e pelo sangue dele, ele tem nos libertado de nossos pecados. Então vamos ver também quem são os beneficiários da morte de Jesus Cristo na cruz. Então está escrito em João capítulo 3, vamos ver. Evangelho de João capítulo 3 e o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui fala que o que crê, todo aquele que crê, recebe a vida. Então você quer ser beneficiado por esse sacrifício de Jesus na cruz? Então você só precisa de uma coisa: acreditar em Jesus Cristo sendo o Filho de Deus e o Salvador da tua vida. Somente desta forma você terá vida, porque a continuação do versículo fala que aquele que é rebelde, aquele que rejeita esse Evangelho, não terá vida eterna, mas permanecerá debaixo da ira de Deus. Então isso é muito triste, né? As pessoas podem viver falando que não crê em Deus, que é ateu, mas lá na eternidade isso vai pesar muito na balança de Deus. Então eles vão sofrer as consequências por não ter crido no nome do Filho de Deus. Mas hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Então você está tendo a oportunidade de ler a palavra de Deus, de acreditar em Jesus e receber esse evangelho de transformação e salvação para a tua alma. Então Jesus ele veio a essa terra, então ele sofreu as mesmas paixões e dores que nós humanos sofremos. Então ali no jardim do Getsêmani, ele já estava sentindo que estava aproximando a sua morte. Então ele falou em uma oração com Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ali nós vemos Jesus humano, né? Sentindo medo, sentindo anseio, dor, né? Ele já estava ali derramando lágrimas, ele estava ali derramando gotas de sangue no seu suor. Então ele estava já começando a sofrer, sabendo que ele teria que chegar até a cruz e entregar a sua vida por amor de cada um de nós. Mas ele nos amou de tal maneira que diz em João 3,16 que Deus amou o mundo que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o próximo tópico aqui é João 21 e 25. Então vamos ver que Jesus, ele aqui nessa terra, ele operou muitos milagres, e esses milagres vieram para coroar o seu ministério como o Filho de Deus aqui nessa terra. Então João capítulo 21, vamos ver o versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então aqui João, o apóstolo de Jesus, apóstolo amado de Jesus, né? Ele estava aqui dizendo como uma testemunha viva, porque ele acompanhou a trajetória do ministério de Jesus aqui nessa terra. Ele foi um dos discípulos escolhidos pelo próprio Cristo. Então ele disse que se fossem relatar todos os milagres e maravilhas e prodígios de Cristo, não caberiam nos livros a serem escritos. Ele falou que Jesus operou muito mais. Então, se a gente for contar os milagres escritos nos evangelhos, nós vamos ter uma soma de 35 milagres. Mas aqui, João deixou bem claro que há mais milagres que não foram relatados. Para finalizar, vamos ver Jesus virá. Está em Apocalipse, vamos ver o capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, essa é uma promessa para toda a Igreja de Cristo, todos os que servem ao Senhor no nosso tempo, em pleno século 21. Essa é uma promessa que ainda não se cumpriu, mas nós estamos aguardando. O próprio Jesus, ele vem, e João escreveu, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E aqui fala que até aqueles que o traspassaram, né? Então a gente sabe que os próprios judeus gritaram, crucifica-o, entregaram Jesus à morte, né? Dizendo que ele era um impostor e não era o Messias prometido. E também nós conhecemos a história, diz que os soldados romanos apenas colocaram em prática, obedeceram a ordem de Pilatos. Pilatos não encontrou pecado em Jesus, mas por conta daquele povo incitando para que Jesus morresse, que fosse crucificado, ele apenas lavou as mãos. Então isso, para ele, foi um ato que, infelizmente, para Deus, não teve valor algum. Ele lavou as mãos dizendo que ele era inocente do sangue daquele homem, que ele não viu pecado naquele homem. Mas ele entregou Jesus à morte, como o povo estava pedindo, para ser crucificado. Então nós sabemos que naquele tempo, na época da Páscoa, né? Então era comum que o povo escolhesse entre dois presos, né? Entre dois condenados, um para ser solto. Então nós vemos que o povo ali gritou para que Barrabás fosse solto. Barrabás, um homem criminoso, um assassino, né? E eles pediram para que fosse solto e Jesus fosse condenado à morte. Então Pilatos lavou as mãos e os soldados romanos apenas foram os ardozes, né? Que executaram a morte de Jesus na cruz. Então diz aqui nesse versículo que todos esses que condenaram Jesus à morte, um dia o verão e se lamentarão sobre ele. E no final desse versículo, o próprio Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, são as letras gregas, né? Do abecedário grego. Então, o Alfa é a primeira letra. Então, Jesus é o começo e o Ômega é a última. Ele é o fim. E ele diz que ele virá. Ele é o que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, que nesse dia você possa ter essa consciência de que Jesus veio a essa terra, ele nasceu de uma virgem, como os profetas antigos do Antigo Testamento falaram, e ele veio, ele cresceu, teve um ministério de 3 anos, curando pessoas, libertando da opressão do mal, do diabo, e dando salvação para muitas pessoas. Ali naquela morte na cruz, ele gritou,
está consumado, ou seja, está feito. Ele cumpriu tudo o que tinha para cumprir. E ele morreu em nosso lugar. Então que você possa hoje acreditar em Jesus Cristo e ter a sua vida transformada em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.